queria agradecer, antes da gente começar o conteúdo, aos nossos patrocinadores, o Ministério da Pesca e Aquicultura e Fundação Dom Cabral. E eu queria convidar vocês também para participar de uma votação muito legal que está acontecendo aqui durante o nosso evento, que é do prêmio Melhores Peixeiros do Brasil. São 4 duplas finalistas aqui da etapa São Paulo. 2 duplas apresentaram o trabalho ontem e outras 2 duplas apresentam hoje. Vocês podem procurar o aquário do prêmio, eles estão mostrando lá a exposição deles. E vocês podem deixar o voto. A melhor dupla vai ser revelada hoje à noite. Vai ter o prêmio no nosso coquetel de confraternização, o Global Reception, que é um evento para convidados especiais e para os nossos expositores. E durante esse evento também a gente vai revelar os vencedores do prêmio Seafood Innovation Show, que é um prêmio que reconhece as inovações da indústria. Bom, mas voltando aqui para a nossa arena, para o nosso conteúdo desse dia, a gente vai começar agora com uma palestra com o tema Movimentações do Mercado de Pescados no Varejo Brasileiro. Quem vem aqui conversar com a gente é o Ícaro Rodrigues, executivo da vertical de varejo da Nielsen IQ. Vamos receber então o Ícaro. Ícaro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, por vir dividir a sua experiência. O palco é seu. Boa tarde, pessoal. Sou o Ícaro, eu sou executivo na vertical de varejo da Nielsen. Eu não sei se todo mundo é familiarizado, mas a Nielsen faz o acompanhamento da venda e consumo de bens de consumo rápido, então de FMCG no Brasil. E aí hoje eu vou conversar um pouco sobre como está a movimentação, tanto no varejo, no autosserviço, como também no atacarejo, como essa movimentação vem afetando o consumo aqui no Brasil. Então, para isso, a gente vai primeiro passar por um cenário macroeconômico e aí, tendo observado como é que o cenário tem afetado o consumidor brasileiro, como ele tem direcionado os gastos e lidado com as limitações, a gente vai olhar como perecíveis frescos têm sido uma alavanca de crescimento, tanto no autosserviço quanto no atacarejo. Tendo isso em vista, a gente vai colocar uma lupa em cima da tendência ali de pescados, entender como está o tamanho do mercado total de peixaria hoje, como que cada canal e cada formato tem contribuído para o crescimento desse mercado. E, por fim, a gente faz um apanhado com os principais insights, as principais ideias, e aí a gente abre para conversar um pouco, tirar possíveis dúvidas, responder perguntas. Então, todo mundo fica à vontade. Então, começando aqui pelo cenário macroeconômico, a gente vê que a gente teve um avanço nos indicadores gerais. Então, a gente tem uma queda ali do IPCA nos últimos 12 meses, a gente vê o índice de confiança do consumidor crescendo. Então, o índice de confiança, como ele funciona? Quando ele atinge ali o 100, significa que o consumidor está minimamente confiante para consumir. Com a pandemia, a gente teve um impacto muito grande nesse índice de confiança, que a gente vem aos poucos recuperando no decorrer dos últimos anos, mas que a gente ainda não chegou nesse patamar de 100, porém, chegamos num patamar já pré-pandêmico, um patamar que a gente não alcançava desde fevereiro de 2019. Então, já é aí um bom desenvolvimento frente aos anos anteriores. Ainda assim, a gente vê um endividamento muito presente nas famílias brasileiras. Então, isso não só acaba sendo uma preocupação para a população, mas também é um limitador de consumo, porque já está retirando ali uma fatia da renda. Em contrapartida, a gente tem ali um fim das altas da Selic, uma primeira queda desde 2 anos e sinalização de mais quedas, o que ajuda a impactar ali a taxa de juros, aliviar esse cenário de endividamento. E, por mais que não seja um efeito imediato, essa baixa na Selic pode também baratear o crédito e favorecer mais consumo. Então, a gente finalmente tem ali um momento de retomada desses indicadores macroeconômicos mais gerais. E como que isso afeta a dinâmica dos mercados no Brasil, né? A gente percebe que isso
aparece num crescimento em volume. Então, a gente vinha já vendo um crescimento em valor nos últimos anos, acontecendo muito por conta do repasse de preço. Então, o repasse de preço mais acelerado conseguia compensar reduções de volume e continuar crescendo em valor. Mas, com essas melhoras nesses indicadores gerais, a gente vê que o consumidor está disposto a não só gastar mais, mas consumir mais. Então, a gente vê esse aumento nas vendas em volume agora no terceiro trimestre. E a gente percebe que isso é consistente em diversos canais. Quando a gente olha aqui para os alimentares, então o cash and carry, que é o atacarejo, o tradicional, o super grande. Acho legal observar que o atacarejo é o que mais cresce em valor, não sendo o que mais cresce em volume. Então, assim, o super grande consegue crescer ali mais em volume do que o atacarejo, só que o atacarejo faz um repasse de preço maior. Então, ele acaba aumentando mais o preço, conseguindo atingir um maior patamar de vendas em valor, mesmo tendo ali um crescimento mais tímido nas vendas em volume. Isso acontece muito porque o atacarejo ele já atingiu ali um nível de maturidade de penetração nos lares brasileiros. Então, a penetração é em quantos por cento dos lares um canal está presente. Hoje, a gente vê que o atacarejo está ali em 73% dos lares brasileiros. Então, já atingiu ali um certo nível de maturidade, consegue estar muito presente, e a gente vê os desafios muito relacionados a como desenvolver o gasto desses lares. Isso acaba aparecendo também em dinâmicas de qualidade da experiência de compra, em um sortimento mais especializado, que também contribui para esse aumento maior do que a média nas vendas no preço. E aí contribui muito com as vendas em valor. E para conseguir esse desenvolvimento do gasto e ter mais espaço nesse espaço geral de autosserviço e atacarejo, os perecíveis frescos acabam empenhando um papel muito central. Por quê? A gente vê que o atacarejo, quando a gente olha para commodities ou para mercearia, a gente já está falando ali de metade do mercado dentro desse canal. Então, ele já é super relevante. Mas, quando a gente olha para perecíveis frescos ou mesmo FLV, a gente vê que o autosserviço tem mais participação. É uma fortaleza ali do supermercado grande, é para onde o consumidor vai buscar mesmo esses produtos mais frescos. Então, o atacarejo vem tentando disputar mais desse espaço para conseguir desenvolver mais o gasto do consumidor. Até porque isso é um gasto muito básico. Então, na hora que o consumidor pensa em cortar gastos, os produtos frescos não são algo que ele abre mão facilmente. A gente percebe que o brasileiro é muito preocupado com saudabilidade, principalmente se a gente compara com outros países. Tem ali certas limitações de gasto, então quando a gente olha para as respostas do Brasil versus respostas globais, a gente percebe que muita gente tem ali um dinheiro suficiente apenas para o básico, mas quando a gente pergunta onde pretende ou em que pretende gastar esse dinheiro, a gente percebe que hortifruti e açougue estão entre as coisas principais. Então, a alimentação com produtos frescos é central e, por isso, acaba sendo uma alavanca tão estratégica, tanto para o autosserviço quanto para o atacarejo. Sendo que a gente vê muitas dessas categorias frescas como categorias gatilho, ou seja, categorias que levam a pessoa até o ponto de venda. Por quê? São categorias que vão embora rápido por serem frescas, então ajuda a desenvolver uma frequência de compra, e são muito centrais no consumo, então motivam a compra. E a gente vê também aqui os peixes e mariscos frescos aparecendo dentro desse grupo de categorias gatilho. Então, mesmo quando a gente olha para perecíveis frescos como um todo, a gente vê já pescados tendo um papel importante para levar as pessoas até as lojas. Para entender o tamanho do mercado, que acho que é um grande número, que é bem relevante, a gente entender que no Brasil, em autosserviço e atacarejo, a gente está falando de um mercado de 3,7 bilhões. Então, é um mercado muito relevante, tamanho considerável, e que cresce frente ao ano anterior. Então, a gente tem um crescimento de quase 300 milhões de reais versus o ano anterior. Isso representa uma variação aí de 8,2%. Então, consegue crescer e tem
esse tamanho considerável. Com o avanço do atacarejo no mercado como um todo e, mais especificamente, na categoria, a gente tem uma mudança considerável do cenário. Então, antes, no ano passado, a gente via o Supergrande como protagonista nessa dinâmica de varejo dentro da categoria, ali com 1/3 do mercado em cima de supermercados grandes. Mas a gente vê uma movimentação muito grande desse ano do Cash and Carry, que faz com que ele se equipare ao anterior protagonista. Então agora a gente vê que 1/3 do mercado está dentro do supermercado grande, outro terço está dentro do atacarejo. Esse mercado que o atacarejo ganha é majoritariamente em cima dos hipermercados, que também sofreram bastante com fechamento de loja, com uma mudança geral aí nessas dinâmicas no país. Mas a gente vê que agora a disputa principal está acontecendo entre dois gigantes, o supermercado grande e o atacarejo. Mas esse desenvolvimento do atacarejo, ele é o que mais impulsionou a categoria. Então, desses 8,2% de crescimento que a gente teve no total mercado, mais da metade veio com essas dinâmicas do Cash and Carry, com essas dinâmicas do atacarejo. Então, por mais que o Supergrande seja muito relevante, tenha contribuído positivamente também nesse cenário, a gente vê que quem mais impulsionou o crescimento foi o atacarejo. E aí levanta-se a questão de, como que o atacarejo fez isso, qual foi essa estratégia que ajudou a impulsionar tanto o crescimento da categoria. E a gente vê que está muito relacionada com uma dinâmica de competitividade, de precificação mais afinada ali. Porque assim, a gente vê que o preço unitário ali, dentro da categoria, no atacarejo, ele já é o mais baixo, o que é de se esperar, porque a gente está falando ali da proposta de valor do canal, que é ter esses preços mais baixos e tudo mais. Porém, a gente também vê um repasse de preço menor. Então, quando a gente fala das outras categorias, ou mesmo do total, como a gente viu anteriormente, a gente percebe que o varejo como um todo aumenta o preço e o atacarejo aumenta mais. Quando a gente olha para a peixaria, a gente percebe que o varejo aumentou o preço e o atacarejo aumentou menos. Então, ele aumentou o vão entre o preço dele e o preço dos outros formatos. Isso faz com que ele consiga um papel mais central na categoria, consiga ganhar espaço e, por consequência, impulsionar os gastos, mesmo em períodos que eles não vão ser tão fortes. Por que eu falo isso? Quando a gente olha para a importância dos canais abertos por períodos, aqui eu abri os últimos 2 anos, a gente percebe que tem algumas flutuações. Então, quando a gente olha para o atacarejo, a gente percebe que, se a gente traçar uma linha média, é uma linha crescente. Então, ele vem crescendo de maneira consistente, por mais que tenha alguns picos e alguns vales. O supermercado grande, em compensação, a gente vê uma linha mais reta, ele permanece bem estável, e o hipermercado, uma linha descendente. Mas, nessa linha do supermercado grande, a gente percebe que tem alguns picos, e esses picos são muito relevantes. Por quê? Eles acontecem em abril de 2022, abril de 2023, que é mês da Páscoa, mês extremamente relevante para a categoria. Ali embaixo, nesse índice de sazonalidade, o que ele significa? Quanto se vende a mais dessa categoria nesse mês versus um mês médio. Então, a gente percebe que no ano passado, em abril, vendeu-se quase 70% a mais de peixaria do que um mês médio. Esse ano foi quase 60% a mais. Então, é um mês extremamente relevante. E, nesse mês, a gente vê que quem consegue um papel de protagonismo é o Supergrande. Era antes e ele continua mantendo isso. Então, ele consegue manter a sua importância bem estável no decorrer do ano e ele foca muito nesse período de sazonalidade para ganhar mais importância e ganhar mais centralidade. Em compensação, a gente vê o Cash and Carry tendo um trabalho mais consistente para ganhar espaço, mesmo em meses que não são os mais representativos e que começam a ameaçar um pouco mais essa liderança do mercado. Por quê? A gente vê, por exemplo, que em dezembro também é uma sazonalidade, então também vende-se mais do que a média, por mais que não seja nem de perto ali a importância de abril, mas ainda assim é bem relevante. Antes, a centralidade ali das vendas em dezembro era do hipermercado, então o hipermercado conseguia
trabalhar muito bem as vendas na categoria no final do ano. Então, a gente percebe que em dezembro de 21 a gente tem ali um gap considerável entre a importância de hiper e a importância de atacarejo, principalmente. Quando a gente olha para dezembro do ano passado, a gente já vê que o hiper ainda tem um papel de maior centralidade, só que isso diminui muito, muito, por conta desse crescimento consistente e do atacarejo conseguindo ganhar um papel mais central na compra da categoria. Então, assim, não me impressionaria se esse ano a gente visse o atacarejo conseguindo chegar em dezembro com um patamar de importância maior do que o hipermercado. E quando a gente olha também para o vão de importância entre o super grande e o atacarejo em abril, a gente percebe que o super grande cresce nos dois, tanto no ano retrasado, tanto no ano passado quanto esse ano, mas o atacarejo vai diminuindo essa distância. Então, não é, por exemplo, um espaço simplesmente seguro para o super grande, é algo que ele vai tendo que disputar ao longo do ano. Então, o cash tem feito essa estratégia mais consistente para o ganho de importância, enquanto o super grande tem mantido uma estabilidade e focado muito nos períodos sazonais para ganhar relevância dentro da categoria e impulsionar esse crescimento. Tá claro por enquanto? Eu vou fazer assim, então. Eu vou passar aqui para o próximo, que é um apanhado, para a gente fechar uma história e estruturar isso. E aí a gente abre para perguntas, para a gente conversar um pouco sobre essas dinâmicas e tirar dúvidas, beleza? Aí. Então, assim, primeiro, sobre o cenário econômico. A gente tem movimentações positivas e melhoras nos indicadores. E aí isso representa um potencial de consumo maior para o brasileiro. Então ele vai estar conseguindo mais crédito, resolver endividamentos, e o consumo de produtos frescos é um consumo considerado muito básico. Então, já que ele tem mais possibilidade de consumir, ele vai aumentar esse consumo, e a gente vê isso aparecendo justamente no crescimento em volume das vendas que acontecem em ali todos os canais modernos alimentares. A gente vê que perecíveis frescos, por ser uma cesta de categorias muito relevante para o brasileiro, muito central ali para o consumo, que vai impulsionar e alavancar a ida até o ponto de venda, a gente vê que tanto o autosserviço quanto o atacarejo focam nisso, principalmente o atacarejo, que está tentando crescer nessa frente, onde ele é mais fraco, e que peixaria, dentro disso tudo, é especialmente sensível a preço, até por também estar competindo ali com outras proteínas. Então, a dinâmica de preço é muito relevante para a categoria, que consegue crescer como um todo, cresce quase 300 milhões de reais versus o ano anterior, mas que quem faz a maior parte desse crescimento é justamente o atacarejo, por fazer um trabalho mais refinado ali no aumento do preço versus o ano anterior, conseguindo manter um patamar de preço mais baixo, crescer de maneira consistente, mas ainda não alcançando um protagonismo nos períodos mais relevantes do ano, que ainda pertencem ali ao super grande, mas que a gente vê essa competição ficando cada vez mais acirrada, o que honestamente pode ser também positivo, pensando que uma preocupação a mais com a competitividade vai conseguir manter os preços num patamar que a população brasileira vai querer acessar mais, como a gente viu, e aí, com isso, a gente consegue ter mais e mais ampliamentos do consumo da categoria. Tudo certo? Dúvidas? Pode levantar a mão, aí a gente leva o microfone. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Meu nome é Henrico, eu sou coordenador comercial na Daqui, um Boa. E-commerce de entrega ultra rápida. E como que você vê a influência do e-commerce ou o canal digital dentro do varejo impactando nesses números e no crescimento da categoria como um todo? Eu vejo que o e-commerce ele já passou do ponto incipiente, então agora ele já está ganhando um papel central dentro de varejistas como um todo. Então, assim, estando dentro da Nielsen, acompanhando os painéis de e-commerce, a gente vê que isso está ganhando muita centralidade e que ainda existe uma certa resistência com a compra de frescos, porque o brasileiro está muito acostumado a ver e a tocar,
Só que ainda assim isso vem crescendo, porque a gente também tem grupos, e principalmente se a gente olha para consumidores mais jovens, que estão muito preocupados com praticidade. Então, eu vejo que ele contribui sim positivamente, que ainda existe um espaço para ele poder contribuir mais, porque o desafio do e-commerce com produtos frescos é maior do que com os produtos industrializados, mas que principalmente num trabalho ali com consumidores mais jovens, consegue impulsionar e tem bem mais espaço para impulsionar e contribuir para o crescimento da categoria. Okay. Boa tarde, meu nome é Avenilson Trindade, Rondônia. A gente tem feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rondônia uma série de ações para divulgar o tambaqui, que é um peixe de água doce. E na tua pesquisa, aí eu queria saber se faz sentido a minha interpretação, o atacarejo entre as opções, que a gente tem feito sempre eventos com empresários, então é um grupo de empresários mais suscetíveis ao tambaqui, que a melhor versão dele é o peixe fresco, seria isso? Assim, são possíveis estratégias para se tomar e que faria sentido sim, porque é um canal que anos antes assim, você não pensava tipo, nossa, peixaria, atacarejo, mas que a gente vê isso mudar. Então esse ano ele já na média atinge o mesmo patamar do supermercado grande. Então as pessoas já vão até lá pensando em comprar. E assim, por mais que nem sempre seja intuitivo, a gente vê uma presença muito grande do público AB no atacarejo. Então, se a gente olha para os grupos socioeconômicos, quem tem maior penetração no atacarejo é o AB, pensando que você precisa ter um desembolso alto de uma vez só e até mesmo acesso a carro, acesso a veículo para conseguir levar uma compra mais robusta. Então, acredito que sim, pensando em ampliar o consumo, faz sentido trabalhar com o atacarejo, até porque a gente viu que é o canal que tem maior penetração dentre os canais modernos. Então, ele já está com muitos lares dentro dele e está sendo interesse dele também desenvolver o gasto desses lares através de produtos frescos. Boa. Mais alguma? Acho que então tá tranquilo. Se alguém quiser conversar, fico total ali à disposição. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.